Muito bem, vamos falar sobre assuntos importantíssimos aqui com a doutora Luciana Pacheco. Doutora Luciana, são assuntos muito importantes que cada vez mais vão aparecendo novas doenças, novas situações. Depois da pandemia, as pessoas ficaram assustadas. Então, nós vamos falar agora, por exemplo, da monkeypox, que seria a varíola dos macacos, depois das gripes, depois da Covid e outras coisas mais. Tem pessoas querendo participar desse bate-papo com a gente. Eu vou trazer a primeira pergunta para a doutora Luciana Pacheco, que está comigo aqui via live. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Vamos ver a pergunta, então? Quem faz a pergunta para a doutora Luciana é a Raquel Santos, da Gruta de Lourdes, doutora. Ela faz a pergunta seguinte: doutora Luciana, me ajude, estou com sintomas de Covid-19, mas tomei 4 doses. Ainda preciso procurar um médico, doutora Luciana, me ajude. Boa tarde a todos, boa tarde, Wilson. Boa tarde, doutora. E vou responder a pergunta como é o nome Raquel dela? Raquel Santos. Da Raquel. Raquel, para a gente responder essa pergunta, eu precisaria de mais alguns detalhes. Por exemplo, a sua idade, se você está num grupo de risco para a doença ser mais grave, porque assim a gente poderia orientar melhor. Mas, de uma maneira geral, a gente viu ao longo da pandemia que as vacinas fizeram uma grande diferença em reduzir mortes, em reduzir internamentos. No começo, quando a gente não tinha as pessoas vacinadas, um número de óbitos muito grande, né? Diariamente eram inúmeros óbitos que a gente sabia e que foram relatados, que foram comunicados pelos serviços de vigilância. E agora a gente vê uma redução significativa desse número de pessoas que morrem. E as pessoas hoje que morrem por Covid ou que se hospitalizam são aquelas pessoas que não tomaram nenhuma vacina, nenhuma dose, ou tomaram as doses incompletas, ou são pessoas mesmo vacinadas, são pessoas de grupo de risco. Então, imunodeprimidos ou idosos, né? Então, são essas pessoas que hoje estão adoecendo mais, estão morrendo. Então, precisaria de saber disso. Para a gente saber hoje se a pessoa tem Covid ou influenza, por exemplo, a gente precisa fazer o teste. Então, você me disse que está com sintomas. E os sintomas da Covid, elas são semelhantes aos sintomas de uma gripe, aos sintomas de uma influenza. Então, a gente só pode, de fato, dizer que a pessoa tem Covid ou que tem influenza fazendo o teste. Como o teste da influenza é mais difícil da gente conseguir nos atendimentos, nos pronto-atendimentos, até em farmácia, né, que a gente tem os testes também que são feitos nas farmácias, a Covid ela é mais fácil ainda hoje da gente detectar. Então, minha sugestão, confirme que é Covid. E aí, se você for uma pessoa dessa que eu falei, de um desses grupos de risco, se for idosa, se tiver alguma doença de base, diabetes, se for obesa, então precisa ter um cuidado maior e precisa procurar um médico se você tiver com sintomas intensos. Então, a gente sabe que os sintomas mais intensos são febre alta, são falta de ar, então é importante verificar a saturação, né, do oxigênio no sangue. Então, se tiver com sintomas assim, aí é indiscutível, independente de ser Covid ou de ser influenza, por exemplo, a gripe, que também pode, e também em grupos de risco evoluir dessa forma, precisa procurar um atendimento médico. Muito bem, doutora Luciana, vamos fazer aqui a segunda pergunta. Quem está fazendo a pergunta para a senhora é a Fátima Leite, ela mora na cidade de Rio Largo. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe algum exame que detecte dengue ou chikungunya, zika, para que eu possa saber com o que eu estou? Oi, Fátima, existe sim. Nos primeiros 5 dias, a doença normalmente evolui em 2 fases. Os primeiros 5 dias, a pessoa pode ter febre, no caso de dengue e de chikungunya, por exemplo, que são a sarrapovirose, né, como a gente conhece, são doenças transmitidas por insetos, né, que são aquele mosquitinho que a gente chama Aedes aqui. Então, aqui ele causa doença urbana, né, por isso que existem outros, mas o Aedes é o mais importante. Então, a pessoa pode ter, naqueles primeiros 5 dias de doença, o vírus na nossa corrente sanguínea. E a gente tem um exame específico para fazer, através também do mesmo RT-PCR da Covid, só que aí é com o sangue. E depois desses 5 dias, geralmente a partir do 6º, 7º dia, o exame que se faz, onde se detecta, é a sorologia. A gente coleta sangue e faz também essa dosagem da sorologia. Ambos os exames são em sangue, no caso de Covid e de chikungunya,
mas aí vai depender do tempo de doença. Então, até o 5º dia, RT-PCR para dengue, ou para chikungunya ou para zika. Depois desse período, é sorologia para ambos, mas existem exames para confirmar sim. Agora, doutora, rapidamente, por conta do nosso tempo, para quem está, por exemplo, com dengue, zika ou chikungunya, existe um exame específico para saber qual das 3 a pessoa está contaminada, se zika, chikungunya ou dengue? Existe, Wilson. A gente pode... Geralmente, a gente tem... as doenças, elas têm uma tríade, assim, que são, clinicamente, podem sugerir uma ou outra. Por exemplo, dengue, a pessoa tem mais febre, dor de cabeça, mialgia e dor articular. A chikungunya, a pessoa tem febre, pode ter mialgia, mas o que chama mais atenção é essa dor articular com inchaço. Então, chikungunya é de um nome derivado de um dialeto aí africano que significa mais ou menos aquele que se curva, porque a pessoa tem tanta dor que ela não consegue ficar ereta em pé, por conta da dor que tem, e as articulações são muito comprometidas, muito mais do que na dengue. E a zika, a manifestação mais comum é conjuntivite, então a doença que tudo aparece, geralmente os principais sintomas no mesmo dia, logo no começo da doença. Febre, os olhos vermelhos, as manchas no corpo, a coceira é importante. Dengue, a coceira já é um pouco depois. Mas, se a gente for fazer uma pesquisa das 3 doenças separadamente, a gente consegue confirmar cada uma delas, por esses exames que eu citei. Maravilha, excelente, excelente informações, doutora Luciana, como sempre aqui dando um show. Obrigado, doutora Luciana, mais uma vez pelas suas informações. Até a próxima, que é o nosso próximo Explica Pra gente poder desmistificar e levar a informação e prestação de serviço para a população. Mais uma vez, saúde, sucesso, boa semana, doutora Luciana. Boa semana para todos e todo mundo se cuidando ainda, né? Ainda. Não é? Isso. Muito bem, professora Luciana Pacheco, doutora Luciana Pacheco, infectologista competentíssima, que fazendo parte do nosso time aqui do Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para vocês. Um abraço, doutora Luciana, saúde, boa tarde, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, aqui no nosso Explica Pra Gente, tá bom? Muito bem. Prestação de serviço pura aqui para você no Fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.